Que dia Yeshua morreu? Que dia ele morreu e que dia ele ressuscitou? Duas perguntas muito interessantes. E é importante a gente também destacar ou mencionar aqui que na nossa plataforma nós temos lá um estudo completo, que é de Pessa, bem detalhado sobre este assunto. Mas Yeshua, como Mashiach, ele teve que cumprir algumas coisas. Esse cumprimento de algumas coisas estava predito no livro de Daniel, que um ungido seria tirado. E o texto diz, erroneamente é interpretado, erroneamente ele é aplicado a este texto, o anti-Mashiach, dizendo que ele é que vai fazer uma aliança com muitos e no meio da semana ele rompe com a aliança. Então eles atribuem esse texto ao anti-Mashiach, ao anticristo. Tá? Mas esse texto não está falando dele. Na verdade está falando do ungido, que seria tirado. Então nós temos uma profecia dizendo que Yeshua deveria morrer no meio da semana. Então que dia Yeshua morreu? Quando nós pegamos o calendário bíblico, nós vamos encontrar, eu teria aqui que ter mais tempo, mas como eu mencionei, a gente tem um estudo bem mais detalhado sobre este assunto. Então eu vou dar aqui uma pincelada sobre isso. Quando a gente pega o texto bíblico, é importante a gente mencionar que existe nos chamados evangelhos, nós chamamos de Bessorot, boas novas, existe neles falas, cada um coloca essas falas de uma forma, ou numa ordem. Então, por exemplo, a gente tem Yeshua morrendo e Yohanan ele vai mencionar que está próximo de uma festa. A festa que vai acontecer é Pessa. Ora, se Yeshua vai morrer próximo de uma festa e ele morre, se a gente lê nas Escrituras, o horário que ele expira e o horário há um período de trevas, e por volta do encerramento do dia, já virando para iniciar Pessa, ele é levado para a sepultura. Então a gente observa que, então tem um feriado de Pessa. O feriado de Pessa, ele é chamado de Shabat. Então, erroneamente, alguns irmãos interpretam que ele morreu na sexta-feira porque Yohanan, ou João, está falando que está chegando o Shabat. Mas erroneamente interpretam assim, dizendo que aquele Shabat era semanal. E esquecem de mencionar que o texto já está dizendo que aquele Shabat é um Shabat de festa, de Pessa, de Páscoa. Então aquele sábado chamado ali não é um sábado semanal, é um sábado de festa. Bem, eu disse que as escrituras você precisa pegar um conjunto para você entendê-lo. Então, por exemplo, o texto diz que eles levam Yeshua e colocam ele no sepulcro. Ok? Mas o texto diz que passado o Shabat, as mulheres compraram especiarias. Ora, passado o Shabat, compraram especiarias e prepararam essas especiarias. Então, se eu interpretar como ele morreu sexta-feira, passado o sábado, elas compram especiarias, eu tenho que mencionar que na Bíblia, o dia começa com o pôr do sol e encerra com o pôr do sol. O dia não vira meia-noite. Eu também tenho que mencionar que na Bíblia não tem shopping 24 horas. Como é que o dia de Shabat encerra no pôr do sol? As mulheres vão comprar depois do Shabat especiarias, preparar especiarias e depois vão para o sepulcro para ungir o corpo. E quando eu pego o livro de Matitiah, ou Mateus, no capítulo 28, o verso 1, é mencionado que imediatamente depois do Shabat, terminado o Shabat, as mulheres foram para o sepulcro, levando as especiarias que haviam preparado. Que
tempo elas compraram especiarias, prepararam especiarias, e depois do Shabat, quando o Shabat encerra, elas vão para o sepulcro. Não está batendo. Então, o que eu preciso entender? Ainda pegando uma outra Bessorá, um outro evangelho, o outro evangelho vai mencionar que as mulheres compraram especiarias ou prepararam as especiarias e no Shabat descansaram. Então tem uma menção dizendo que passado o Shabat compraram especiaria. O outro está dizendo que tendo comprado as especiarias, prepararam elas e no Shabat descansaram. Fica contraditório as citações. Mas, na verdade, o que eu preciso entender? É que o primeiro Shabat é da festa. O segundo Shabat é o semanal. Como é que eu coloco 2 Shabat na semana? Muito simples. Eu vou em Daniel, e Daniel diz que o ungido seria tirado. E ele, na metade da semana, faria cessar o sacrifício. A metade da semana é quarta-feira. Então é muito simples. Que dia Yeshua morreu? Ele morreu na quarta-feira. Na quinta-feira é um Shabat de Páscoa. Na sexta-feira da semana, a semana voltou para normal. Então tudo voltou para o normal. As mulheres, então, tendo passado o Shabat de Pessa, elas descansam no Shabat de Pessa. Na sexta-feira compram especiarias, preparam especiarias. No sábado semanal, no Shabat semanal, elas vão descansar no Shabat. E quando encerra esse Shabat, elas correm para o sepulcro. Mateus diz que elas não conheceram Yeshua porque ele tinha ressuscitado. Por quê? Porque estava de noite. Temos erros de tradução aí mencionando que elas chegam no sepulcro quando o dia está raiando. E aí colocaram agregado a isso que o sol está saindo. Não existe sol saindo às 6 horas da tarde. O sol está se pondo. O dia judaico encerra no pôr do sol. Inicia e raia um dia novo. Mas o raiar do dia no contexto bíblico, o sol não está nascendo, o sol está se pondo. Então, a pergunta é, que dia Yeshua morreu? Ele morreu na quarta-feira. E se você ler lá no texto, às 15 horas ele morre. E 15 horas é o horário em que o cordeiro de Pessa está sendo imolado no templo. Aí quando você pega Shaul mencionando, Shaul diz, ele é o nosso cordeiro de Pessa. E que horas ele morre? 15 horas. Capítulo 5 a carta aos Coríntios ele menciona, Yeshua é o nosso cordeiro de Pessa, ou cordeiro pascual. Que hora morreu? 15 horas. Exatamente no horário do tempo. Então Yeshua morre às 15 horas, ele é o nosso cordeiro de Pessa. Ele morre 15 horas de quarta. Mas ele, em todos os momentos que ele vai mencionar, ele vai citar Jonas como referência, e ele fala, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites na terra. Então, na verdade, quando Yeshua morre 15 horas de quinta-feira dá 1 dia e 1 noite, 15 horas de sexta-feira dá 2 dias e 2 noites, e 15 horas do Shabat, do sábado, dá 3 dias e 3 noites. Então, que horas Yeshua morre? 15 horas de quarta. Que horas ele deve ter ressuscitado? Por volta de 15 horas do Shabat. Então, Yeshua não ressuscitou no primeiro dia da semana, como menciona. Ele ressuscitou no Shabat. E é por isso que ele fala, o Filho do Homem até no Shabat, ele é Senhor. Então, que dia Yeshua morre? Quarta-feira. Que dia ele ressuscita? No Shabat, no finalzinho do Shabat. Por isso que as mulheres vão, assim que encerra o Shabat, Bíblia, o texto bíblico está dizendo assim em grego, miaton shabaton, quer dizer imediatamente após o Shabat. Encerrou o Shabat, elas vão para o sepulcro. Quando chegam no sepulcro, ele já havia ressuscitado. E elas chegam imediatamente depois que o Shabat encerra. Lembrando que, quando as mulheres chegam, primeiro dia da semana, ele já havia ressuscitado.